Nos últimos meses, conflitos entre países em busca de novos territórios vêm chamando atenção em todo o globo terrestre. Podemos trazer como exemplo a questão envolvendo Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina e agora, por último, Venezuela e Guiana, que pode respingar inclusive em território brasileiro. Todos esses conflitos são em busca de novos territórios, como na questão entre os dois países que fazem fronteira aqui com o Brasil, na busca pelo domínio da região conhecida como Essequibo, que tem uma produção cada vez maior de petróleo. Todas essas questões chamam a atenção porque envolvem o poderio econômico de inúmeros países, como é o caso dos Estados Unidos. Nisso tudo, o Brasil vem buscando ser cada vez mais uma presença na resolução destes conflitos. Por isso, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o professor, especialista em relações internacionais, Bruno Henning, que vai conversar com a gente sobre toda essa questão envolvendo essa crise recente entre Venezuela e Guiana e como tudo isso pode impactar diretamente aqui no território brasileiro, já vista que os dois países fazem fronteira com todo o país. Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui presente e aceitar conversar sobre esse assunto com a gente. É um assunto que até alguns dias atrás não estava na pauta do jogo político internacional, das conversas envolvendo os países, principalmente aqui da América do Sul, do Mercosul, mas que a partir do momento que entrou em pauta, ele começou a envolver não somente a América do Sul, mas também um personagem principal, que é os Estados Unidos. Não, correto. Primeiramente, prazer em vocês me receberem aqui, e vai ser um prazer falar sobre esse tema que realmente, como você bem colocou, tomou as pautas, né, dos grandes jornais, veículos de comunicação aqui do Brasil e do mundo também, né? É uma disputa que é territorial, é uma disputa antiga, em meio a um cenário que a gente tem a guerra entre Rússia e Ucrânia e a guerra entre Israel e Hamas, ou Palestina, como queiram. Então, chama atenção porque é mais um conflito, né, e mais uma questão de tensão que agora está colocada, né, no nosso território. É um desafio para o governo que está agora vigente, né, o presidente Lula, porque qualquer passo em falso, ou qualquer iniciativa que não seja no sentido de dissuadir e tenha êxito nisso, né, vai ser um problema para a região, vai ser um problema para a Venezuela, claro, do Nicolás Maduro, e, claro, para a Guiana francesa, aliás, para a Guiana, né, do presidente Ifrã Ali. Bruno, antes da gente seguir falando sobre toda essa questão geopolítica atual dos últimos dias, das últimas semanas, acho que é importante a gente retroceder um pouco no passado. Esse conflito, não um conflito literalmente no uso da palavra, mas todas essas questões atuais, elas vêm de um passado não tão distante, onde toda essa disputa territorial já ocorria naquela região. Não, perfeito. A gente tem um histórico, né, que ele data já desde as capitanias, e no caso aí pela capitania que era da Venezuela, que em 1777 pertencia à Espanha, e depois com a independência da Venezuela, a região que agora a gente está comentando aqui de Essequibo pertencia, logicamente, né, era uma região vasta, um território que abrange, né, e por isso que está em disputa. Só que o que aconteceu ali, né? Lá para meados do século XIX, a exploração de ouro pela coroa britânica, né, pela Grã-Bretanha, foi se dando ali na região e foi invadindo o espaço que era anteriormente da Venezuela, e isso, com o tempo passando, né, tensionou muito a relação entre Venezuela e a coroa britânica, ao ponto que houve um rompimento de relações e demandas territoriais para que a Venezuela, né, e colocando essa demanda, reavesse aquele território. Né? Ali passa um rio, né, o rio Essequibo, e é um lugar que tem, como você já bem colocou, fronteira, né, entre os dois países e o Brasil também. Então, uma região central e estratégica, e agora, né, ali para meados dos anos 2006, 2005, se começou uma exploração de petróleo bastante importante, né? A gente pode até falar isso mais para frente, né? Mas essa exploração de petróleo mostrou, né, que tal qual no passado havia
ouro que foi explorado pela coroa britânica, agora há petróleo também que foi cobiçado pelas grandes empresas do setor petrolífero, né? E a última, dentre das várias disputas, né, que se deram no âmbito internacional, do direito internacional, a última decisão, ou na verdade, a última fala em relação a isso foi em 1966, quando ficou colocado ali no âmbito, né, das Nações Unidas que esse é um território em disputa e que as partes, né, tanto a Guiana quanto a Venezuela, deveriam conversar para chegar a um denominador comum em relação ao futuro desse território. Os anos se passaram e isso não foi atingido, né? Não teve essa decisão. E essa questão, né, olhando pelo ponto de vista da Venezuela, é uma questão que mexe com os brios nacionalistas do país. A gente tem que colocar isso em questão. A Venezuela é um país muito nacionalista, tanto à esquerda quanto à direita, e essa questão específica é uma questão que agora ela surge como uma surpresa aqui no Brasil, mas na verdade ela sempre está no debate político venezuelano. Isso, inclusive, levou ao Chávez, Hugo Chávez, em 2002, a ascender à presidência, e com uma oposição que também foi bem eleitoralmente, que colocava essa questão de Essequibo como uma questão importante. Bruno, toda essa questão aí, né, posso estar enganado na colocação, mas ela vem muito, a forma como ela se transcorreu nos últimos dias, o plebiscito, toda essa questão, ela tem um pouco a ver também com os outros conflitos de disputa territorial que estão ocorrendo mundo afora, como é o caso ali na região entre Rússia e Ucrânia também, porque ela tem a forma como está ocorrendo aqui, né, na região Venezuela, Guiana, Brasil, ela tem uma espécie de um reflexo do que ocorreu lá na Europa. Não, perfeito. Eu só vou retroceder e daí continuar pelo teu ponto para falar um pouquinho sobre essa mudança que aconteceu na Guiana nos últimos anos, né? A gente teve, até mais ou menos 2006, que eu coloquei, um PIB de 800 milhões de dólares no país. Com a exploração, chegou ao pico de 8 bilhões de dólares, ou seja, multiplicou por 10 vezes, e do ano de 2021 para o ano de 2022, de 8 bilhões foi para 15 bilhões. Então, uma região muito cobiçada, e o petróleo realmente que se viu ali foi uma reserva robusta. A Venezuela por si já tem uma reserva muito grande, uma das maiores do mundo, mas ali a gente tem um potencial de reserva da ordem de 14 bilhões de barris, né? E há uma extração ali pela Guiana de aproximadamente uns 400 mil barris ano. Tá? Então é uma região que enriqueceu, então tem, digamos assim, esse interesse, né? E ele se reforçou por parte da Venezuela. E levando para agora, né, para o tempo de agora, eu concordo com você, eu acho que a gente tem os conflitos colocados aí, tem na Rússia, Ucrânia, tem em Israel contra a Palestina, tem esses conflitos e tem aí os eixos centrais da geopolítica mundial, né? E o que eu quero dizer com isso? Tanto na Rússia, contra a Ucrânia, né, nesse conflito, quanto aqui, a gente tem a presença, mesmo que tangencialmente, né, aqui, de Estados Unidos e Rússia. Por quê? Lá na Venezuela, houve um processo sistemático de sanções econômicas que os Estados Unidos impôs, né, via o Tesouro Americano, né, a Secretaria do Tesouro Americano, contra bens e contra movimentação econômica e comercial da Venezuela. Né? Essas sanções elas foram agora, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, diminuídas. Então houve, objetivamente, desde 2022, uma aproximação relativa com o rebaixamento dessas restrições, com uma facilitação, digamos assim, do Nicolás Maduro para fazer as suas políticas e para oferir mais receitas, né? Então, é uma economia um pouco melhor, porque há um fornecimento de petróleo por parte da Venezuela para os Estados Unidos e também para países que fazem parte da zona de influência dos Estados Unidos. Né? Só lembrando que os Estados Unidos não é um grande comprador de petróleo da Rússia, mas ele comprava algum petróleo e agora, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, não há mais essa compra. E justamente por esse motivo é que a Venezuela ganhou importância. E também pelo preço internacional do petróleo ter, mesmo que de maneira oscilante, ter se elevado por muito tempo durante o conflito, né? O petróleo e gás aqui, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Né? A gente tem uma situação que ela é sui generis, né? A Venezuela, então, passa por esse momento que é de um relaxamento, mesmo que muito pequenininho, importante das sanções econômicas. As sanções ainda existem, estão lá.
E se aproveitando desse momento, né, de maneira que é isso que todo político faz, né, se aproveita do momento e coloca demandas, né? Como eu falei, essa demanda de Essequibo é uma demanda histórica, de centenas de anos, que a gente já confirmou aqui pelas datas, né? E que já vem lá das capitanias da Espanha, né? Aproveitou o Nicolás Maduro esse momento para colocar essa pauta, né? Então foi de uma maneira pensada para, de alguma forma, auferir resultados para si, né? E dessa forma coloca, né, junta a Rússia, porque a Rússia, desde das sanções colocadas pelos Estados Unidos, também teve uma importância muito grande no que tange a armamento bélico, a troca, né, de informações entre Venezuela e Rússia. Então, os Estados Unidos se aproximou da Venezuela, a Rússia já tem uma relação boa há algum tempo, então esses dois players estão colocados. E nesse momento, né, a gente vê a Venezuela se preparando efetivamente para, e tendo feito um plebiscito, né, vale destacar, dia 3 de dezembro, perguntando à sua população se deveria ou não anexar aquele território novamente. E esse plebiscito foi positivo, e há movimentações por parte da Venezuela de efetivamente ir nas localidades onde fazem parte desse Essequibo, né, dessa região que eles reivindicam, e extrair o petróleo que tem lá, em nome para a Venezuela, né? E isso, né, com o objetivo de efetivamente pegar o território para si, porque é uma reivindicação, e os Estados Unidos fazem exercícios militares com a Guiana para mandar uma sinalização, né? E essa sinalização é de que não invada, que não ultrapasse suas fronteiras, porque nós estamos aqui do lado desse país, né? Daí só um último dado aqui para a gente ilustrar essa história, é que o contingente militar da Venezuela tá colocado aí de exércitos regulares, né, da ordem dos 120 mil soldados, né? E a Guiana está na casa dos 3 a 5 mil, né? Um soldado o número de soldados e material bélico também nem se fala, né? Mas é muito reduzido por parte da Guiana. Então os Estados Unidos, no momento em que as coisas vão se tensionando, né, e podem se tensionar, a gente pode até falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre isso, né, mais na frente, efetivamente se colocando do lado da Guiana e falando que vai proteger o território, que ali há empresas como a ExxonMobil, que é do interesse dos Estados Unidos proteger. Bruno, a gente falando, né, dessas tensões, porque tudo isso acaba gerando tensões, trazendo personagens, como é o caso da Rússia e dos Estados Unidos, personagens esses que a gente já observa em outros conflitos, seja na Europa, seja no Oriente Médio. Agora falando pelo lado do Brasil, lembrando, né, para quem está nos acompanhando, o Brasil faz fronteira, né, com esses dois países, tanto quanto Venezuela quanto a Guiana, e o Brasil ele sempre até esse momento, adotou um papel mais de centralizar uma possível resolução dessas discussões, de todas essas questões envolvendo os dois países. Esse trabalho que o Brasil está fazendo e que tentou ser feito nos conflitos entre Rússia e Ucrânia, já até o momento, é um papel adotado pelo país já há muito tempo, né? Ele tem uma base em cima de um trabalho já realizado durante inúmeras décadas. Perfeito. Essa é a orientação diplomática do Brasil, né? O Brasil tem um histórico de não fazer guerra, né? Teve a Guerra do Paraguai, mas a partir daí não houve mais, houve um direcionamento para dirimir conflitos, para lidar diplomaticamente com as questões, e se envolveu em diversas searas ao longo, né, dessa história mais recente, nesse sentido, de fazer mediações, de colocar o seu papel como potência média para ser um fiel da balança em algumas discussões importantes, né? E aqui só destaco a questão iraniana em relação ao enriquecimento de urânio, né, que não foi à frente, né, não logrou êxito, mas o Brasil teve um papel importante em um determinado momento para tentar azeitar as relações entre Estados Unidos e Irã, né? Mas voltando aqui para a região, da mesma forma, né, e o Brasil quer e tem interesse nisso, além da sua trajetória diplomática, além do seu interesse em não ter guerras, porque faz parte da sua diplomacia evitá-las, né? Na medida em que os Estados Unidos se aproximam da região, isso também pesa contra essa capacidade do Brasil de fazer essa diplomacia que ele sempre fez, né? Se o Brasil não consegue, entre aspas, internamente, né, estamos falando aqui de América do Sul, América Latina, né, se o Brasil não consegue resolver as questões que estão na esfera de influência dele, e nós aqui do Brasil sendo a região com
mais poder, né, mais capacidades e mais influência, né, isso tira o poder internacional do Brasil. Né? Isso faz com que seja diminuída a visão internacional de que o Brasil é capaz de arbitrar qualquer questão internacional, porque essa questão, comparada com a questão entre Rússia e Ucrânia, é uma questão, na visão internacional, de estar em uma prateleira diferente, abaixo, né, até pela capacidade explosiva, né, menor do que o conflito entre Rússia e Ucrânia, ou mesmo Israel e Palestina. Né. E isso dito, né, isso colocado, é de todo o interesse da chancelaria, tanto na figura do Mauro Vieira, quanto do presidente Lula, que exerce muita influência, de conversar e dissuadir Nicolás Maduro de fazer qualquer movimento militar. Da mesma forma, de afastar, né, outros interesses que não sejam os vistos pelo Brasil como da região, de arbitrar as questões daqui, pelos motivos que eu já coloquei. E aqui eu só queria colocar, né, alguns cenários, né, porque eu acho que é importante a gente se perguntar o porquê isso está acontecendo agora lá, por que o Maduro veio com essa demanda de agora. É uma questão histórica, né, e isso não dá para negar. Tem argumentos a favor da Venezuela e outros argumentos que nem tanto, né, mas a princípio, historicamente, o território, e isso é uma história que é bem recente, né, se a gente olha para a história, são 300 anos, não é tanto tempo assim, em comparação a outros conflitos territoriais que a gente vê pelo mundo. Né. Só que isso foi colocado agora justamente olhando, por exemplo, a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está envolvido diretamente com a guerra entre Rússia e Ucrânia, mandando recursos com bastante intensidade para lá, sofrendo inclusive questionamentos por isso, né? E também bastante envolvido com Israel, porque tem um vínculo, uma estratégia de longo prazo com Israel, e isso já é uma coisa bem documentada na literatura de geopolítica e relações internacionais. Os Estados Unidos, na visão, né, do Nicolás Maduro, está envolvido com questões mais, entre aspas, né, como eu já coloquei aqui, importantes ou de outra prateleira. Então, isso cria-se um momento para essa demanda. Da mesma forma, como eu falei, a Venezuela é bastante nacionalista e essa questão tem um apelo muito importante por lá. Ano que vem vai ser a eleição que Nicolás Maduro vai disputar contra uma candidata que é de oposição e tem uma visão bastante aceita pela população. Obviamente que o Nicolás Maduro ainda tem mais apelo, digamos assim, só que a candidata, né, que é a Maria Corina Machado, ela teve agora a eleição na prévia do partido dela e foi vencedora, e ela tem chance sim de fazer frente a Maduro na eleição. Então, esse é o movimento, né, que o Maduro faz para se garantir politicamente, né, e botar as cartas na mesa, o que já foi chamado, né, uma tática que até o presidente Trump fazia, na minha visão. O Nicolás Maduro está emulando, né, com todas as ressalvas que a gente possa fazer, que é botar todas as cartas na mesa, botar todas as suas capacidades em questão para conseguir suas demandas. Acredito, né, que não é necessariamente entrar em guerra, mas se preciso for, eu não duvido que ele entre, mas ele quer necessariamente se destacar politicamente e também ter acesso aos royalties do petróleo que estão sendo explorados lá. Para a Venezuela, para o Nicolás Maduro, é uma questão de soberania. Né? Bruno, falando dessas questões, essa questão pontualmente, ela machucou a relação entre Maduro e Lula. Porque o Lula tinha um posicionamento até então, até perante aos Estados Unidos, para que conseguisse fazer uma ligação entre os dois países, e talvez essa situação envolvendo Venezuela e Guiana venha aí para colocar uma espécie de, talvez, um freio entre a relação entre os dois presidentes, né? Olha, eu acho que até vai no sentido do que eu estava comentando, né? Eu concordo, eu acho que machuca, na medida em que, potencialmente, isso tem a capacidade de minar os interesses do Brasil na sua política externa. Eu acho que isso aí realmente pode ser uma mácula, né? Não de longo prazo, mas é uma mácula para esse momento, para a relação entre Maduro e presidente Lula. E eu não duvido, né, que tanto o Mauro Vieira quanto o presidente Lula, até o assessor de políticas internacionais do presidente, que é o Celso Amorim, que também já foi chanceler, todos eles estejam falando num tom bastante mais duro, né? Não que haja brigas, mas sinalizando de que não é interesse do Brasil que isso aconteça e
também que não é interesse da Venezuela, né? Porque a coisa toda pode acabar muito mal se os piores cenários, né, que a gente pode imaginar, que seria de a escalada das tensões e eventual conflito, se houver intervenção dos Estados Unidos, a Venezuela perde, né? O potencial bélico dos Estados Unidos é muito grande. Então, atrair todo esse peso, né, essa responsabilidade que o Brasil não estava necessariamente colocando no mapa para resolver, né? Ele vai ter que resolver, porque se não resolver, todas as outras questões que ele está envolvido, elas ficam minadas, né? E a visão internacional em relação à capacidade do Brasil também vai ficar depreciada. E é um assunto que vai ainda também discorrer um tempo sobre ele, né, Bruno? E eu imagino que nisso também, a gente no início da nossa conversa, a gente trouxe essa questão de que a gente teve aí né, o início por disputa territorial entre Rússia e Ucrânia, posteriormente a Israel e a região da Palestina, e agora essa tensão entre Venezuela e Guiana. E a gente sabe que dentro do globo como um todo, existem outros tantos territórios que ainda sofrem essas questões de disputa territoriais entre um país e outro. É claro que a gente prospectar alguma coisa, de certa forma, é errado, mas isso pode abrir chances para que futuramente, novas tensões comecem a surgir mundo afora. Com certeza, eu acho que isso está coberto de razão, porque na medida em que os fatos e eventos vão ocorrendo, né, as demandas territoriais ganham força, isso é rastilho de pólvora, né? Outras demandas vão surgir ou vão reacender demandas que já estão historicamente colocadas, como é o caso aqui presente que a gente está analisando. Sem dúvida nenhuma tem um efeito extravasamento que não é desprezível, né? Mas assim, vale destacar que isso também cai no colo dos Estados Unidos, né? Desde a década de 90 até basicamente 2022, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, era colocado na conta dos Estados Unidos ser o líder internacional capaz de desmobilizar qualquer tipo de esforço militar nesse sentido, de haver guerras. Principalmente ali a gente está falando de Ásia, Europa e América do Sul, né, que é, digamos assim, o quintal dos Estados Unidos mais direto. E na medida em que essas tensões se acirram, né, e se eventualmente a gente vira algum conflito acontecendo, isso é muito ruim para os próprios Estados Unidos, né? E, claro, né, pelo que a gente já comentou aqui, em função desse efeito extravasamento, né, e a visão de outros países de que os Estados Unidos pode estar realmente declinando na sua capacidade de deter esses conflitos, faz com que isso se torne um incentivo para outras disputas acontecerem. Se a gente fosse resumir em poucas palavras, a expectativa agora é para que essa resolução falando de Venezuela e Guiana seja ainda resolvida dentro de uma diplomacia entre os países, com auxílio aí, seja do Brasil, seja de outros países, mas falando do Brasil, para que isso não tome aí proporções que a gente já vê em outras partes do planeta. Não, com certeza. O esforço todo é nesse sentido. E fóruns internacionais, como da CELAC, né, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos, que inclusive está acontecendo agora, né, por agora, estamos falando aí hoje, dia 14 de dezembro de 2023, né, tem um encontro marcado entre Nicolás Maduro e o Irfan Ali, né, que é o presidente da Guiana, justamente para ir ao encontro de uma resolução pacífica, né, que isso não escale para algo militar. E com o Brasil, obviamente, colocando muito peso, né, e muito foco nisso para que, de fato, se resolva isso sem maiores problemas. Se a resolução não conseguir ser diplomática nesse primeiro momento e os dois países acabarem adentrando em um conflito, isso respingar ao Brasil, lembrando que para que isso ocorresse, a Venezuela teria que utilizar de território brasileiro para invadir aí por área mais seca ao território da Guiana. Olha, a situação seria complicada, né? Oi? Desculpa. A situação seria complexa para os dois países, mas para o Brasil também, né? Não, com certeza. É claro que o Brasil não fará nenhum movimento se não for invadido, né, se não sofrer algum tipo de agressão. Mas, como eu comentei, é um peso para o Brasil, é um peso e uma mácula na sua liderança regional. E, com certeza, o Brasil, de alguma forma, terá que agir, e isso pode ser potencialmente ruim e perigoso para o Brasil, na medida em que, como eu também comentei, né, a gente já conversou, vai atrair a atenção internacional negativa para o Brasil, e o conflito ele pode gerar problemas
para o continente como um todo, para a autonomia do continente, uma vez que os Estados Unidos têm a disposição de se colocar nesse confronto para diminuir o poder da Venezuela no continente e acabar com essa questão da disputa por esse equilíbrio. De possibilidades de cenário, né, que eu vejo, eu acho que a questão da militarização e do confronto bélico não pode ser descartada, mas eu acho que isso vai acontecer se os canais diplomáticos não forem feitos, né, e não forem manejados de maneira eficiente, tanto pelo Brasil quanto pela Venezuela, pela Guiana, na medida em que o Nicolás Maduro vai buscar, de qualquer forma, algum resultado positivo, dado que, se isso não ocorrer, isso coloca em questão a eleição do ano que vem. Então, isso tem que ter em mente. Mas eu acho que, em termos de cenário mesmo, a gente pode estar vendo uma postura do Maduro no sentido de sinalizar com toda a força e veemência que ele vai às últimas consequências e que ele aposta, na verdade, que essas últimas consequências não ocorram e que ele consiga algum resultado positivo dessa interação, dessa disputa, dessa elevação de tensão, que é efetivamente, né, a participação dos royalties do petróleo na região e alguma outra questão militar que possa, né, dar algum tipo de substrato para a demanda, né, e que ninguém saia com a mácula de ser um perdedor, não, nem o Ifrã Ali e nem o Nicolás Maduro. Eu acho que a questão dos royalties talvez seja mais central aí, e que o Nicolás Maduro vai realmente colocar todo o seu esforço para que as coisas aconteçam nesse sentido. Até porque ir, né, ao encontro de um conflito bélico também tira do Nicolás Maduro e pode potencialmente tirar um dos seus poucos aliados aqui na região, né, aliados com mais veemência e com poder, que é o próprio Brasil, né, pelas questões que a gente já comentou de perda de credibilidade que isso pode trazer. O Itamaraty nos encaminhou uma nota emitida pelos Estados-partes do Mercosul sobre o tema, que diz o seguinte, abre aspas, os Estados-partes do Mercosul, Chile, Colômbia, Equador e Peru manifestam sua profunda preocupação com a elevação das tensões entre a República Bolivariana da Venezuela e a República Cooperativa da Guiana. A América Latina deve ser um território de paz e, no presente caso, trabalhar com todas as ferramentas de sua longa tradição de diálogo. Neste contexto, alertam sobre ações unilaterais que devem ser evitadas, pois adicionam tensão e instam ambas as partes ao diálogo e à busca de uma solução pacífica da controvérsia, a fim de evitar ações e iniciativas unilaterais que possam agravá-la, fecha aspas. Embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, respondeu sobre o tema em uma sabatina realizada no Congresso Nacional. Aqui temos um entendimento perfeito. Eu agora mesmo, nesses dias, falei várias vezes com o ministro do Exterior da Venezuela e da Guiana, com o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas e até com o presidente mesmo da Guiana, para articular essa reunião que acontecerá amanhã, que é muito importante, em São Vicente, em que estarão presentes o presidente da Venezuela e da Guiana, alguns outros convidados especiais, mas muito poucos, e estará o embaixador Celso Amorim para assistir como um garantidor. A reunião, aliás, foi uma proposta do presidente Lula, lançada na reunião do Mercosul no Rio de Janeiro e acolhida por todos. Para minha surpresa, eu achei que os dois não estariam presentes, sobretudo porque eles têm posição diferente, aí eu me estenderia muito, sobre os acordos vigentes. Há um acordo final do século XIX, um acordo de 1966, entre a Venezuela e o Império Britânico, um pouco antes da independência da Guiana. E a Guiana se prende a este, que é o posterior e é o último, e que prevê a ida até a Corte Internacional de Justiça. Então eu achei até que o presidente da Guiana podia não ir, mas acho que foi um gesto de boa vontade, de ir, de conversar. Não acho, e ninguém espera que saiamos de lá dessa reunião com tudo resolvido. Não será assim, mas é um importantíssimo passo no sentido do entendimento entre dois países importantes, um para o outro e ambos para o Brasil, num momento em que nós não precisamos, como nunca precisamos, de conflitos nas nossas fronteiras. O Brasil tem 10
vizinhos imediatos, teve 9 questões de fronteira, 8 defendidas pelo Barão do Rio Branco, uma por Joaquim Nabuco. Sempre negociamos, saímos bem em todas as negociações, fomos vitoriosos e aceitamos os laudos arbitrais, quer dizer, sempre agimos de acordo com a negociação internacional e a negociação pacífica das controvérsias. É isso que nós queremos fazer, é isso que o presidente Lula tem feito com relação à Ucrânia. Ele nunca se arvorou em negociador e mediador entre Ucrânia e Rússia, ele sempre lançou um chamamento ao entendimento entre as partes, que sentassem os países que têm condição de conversar com os dois e que tentassem resolver.